Bem, boa noite. Hoje nós vamos falar, o nosso tema de hoje é sobre lesão por pressão. Pessoal, é um tema muitíssimo importante. Vocês estão conseguindo visualizar o slide? Sim. Tá? Ótimo. É um tema muito importante. Por que que esse tema é muito importante? Porque todo paciente crítico, normalmente, é um paciente acamado, né? E esse paciente acamado, com o passar dos dias que ele está ali no hospital, a pressão do corpo faz com que apareçam lesões no paciente, tá? Principalmente nas áreas de proeminências ósseas. E aí, o que que acontece? O técnico, ele tem a função, ele serve ali como a peça-chave de prevenção dessa lesão por pressão. Por quê? Porque é o técnico que vai fazer a mudança de decúbito no paciente. Se o técnico não realizar essa mudança de decúbito, consequentemente, com o passar dos dias, das horas, esse paciente ele começa a adquirir aí as lesões por pressão. E conforme o tempo vai passando, essas lesões elas vão se agravando, né? No nosso material, quem já deu uma olhada aí, eu coloquei algumas figuras que ela demonstra aí os estágios da lesão por pressão. Primeiro começa com uma mancha avermelhada, até feridas que vocês podem ver os ossos. E infelizmente, gente, acontece demais, né? Então, qual que é o melhor remédio para lesão por pressão? É a mudança de decúbito. Porque se acontecer do paciente ele começar a desenvolver essa lesão, aí o tratamento custa muito caro, tá bom? Então vamos lá. Essa lesão por pressão, gente, ela é um dano na pele, né? Na pele, nos tecidos. Professora, Oi. uma dúvida assim, essa questão da mudança de decúbito sempre existiu ou ela é recente? Sempre existiu. Sempre. É porque, tipo, assim, em 2007 eu perdi meu avô lá no HGP, né, por câncer, em 2007. E sempre que a gente visitava ele estava da mesma posição, né, com a barriga para cima. Nunca que ele estava em outra posição, ele sempre estava do mesmo jeito. Até o dia que ele foi piorando, piorando, que entrou em coma, ele sempre estava na mesma posição. Nunca encontrei ele de banda ou do outro lado, sempre com a barriga para cima. E ele desenvolveu a lesão por pressão? Isso eu não me recordo, porque em 2007 eu ainda era. Eu acho que eu deveria ter uns 12 anos, né? Entendi. Nessa época eu não me recordo muito, mas eu sempre lembro dele na mesma posição. E ele ficou assim, quase 2 anos no hospital. Nossa, muito tempo, hein? Quase 2 anos. Muito E tempo. sempre estava desse jeito. Foi aqui em Nunca ele Palmas? estava de banda. Ele foi para Teresina e ficou aqui. E pelo que eu recordo, foi Oswaldo Cruz também. Foi feito tudo que a gente podia fazer. Ó, então, essa lesão por pressão, essa mudança de decúbito existe desde sempre, né? O que que acontece? Aí, daqui a pouco mais eu vou falar sobre isso aí. Vamos voltar lá na introdução. Então, é o seguinte, é, gente, uma coisa bem importante para ser falada, aqui no título, tá? Assistência de enfermagem na prevenção e no tratamento das úlceras por pressão e embaixo lesão por pressão, né? Hoje quase não se usa mais esse termo úlcera por pressão. Se fala mais lesão por pressão, tá? Mas assim, onde vocês verem uma coisa ou outra, é a mesma coisa, tá? Mas a nomenclatura, ela mudou recentemente e aí
passou-se, né, a chamar lesão por pressão. Mas se vocês verem em qualquer lugar escrito úlcera por pressão, saibam que é a mesma coisa, tá? Essa lesão por pressão, ela é um dano, né, que é causado aí tanto na pele, e aí quando vai aumentando, ela atinge os tecidos e até a parte óssea, né? Eu já vi um paciente no HGP que ele tinha uma lesão por pressão na parte aqui do bumbum, né? Na região sacral, né? Que fala. E aí a gente olhava assim, a olho nu, você conseguia enxergar o osso do paciente. Infelizmente. É difícil demais o tratamento de uma lesão por pressão nesse estágio. Por que que chegou nesse estágio? Gente, os únicos culpados ali vai ser o técnico. Por quê? É obrigação do técnico mudar o paciente de decúbito de 2 em 2 horas. Se você mudar o paciente de decúbito de 2 em 2 horas, o paciente não vai desenvolver a lesão por pressão, tá? Logicamente que existem uma série de fatores que fazem essa lesão acelerar ali o estágio ou desde o aparecimento até o último estágio. Existem fatores que eu vou falar para vocês, tá? Essa lesão, gente, na maioria das vezes, ela é muito dolorosa para o paciente. Aqui na UTI adulta do HGP, a equipe de lá já tem uns 4 anos que eles tomaram como uma meta pessoal deles, né, de nenhum paciente desenvolver lesão por pressão. Então, aqui no HGP, os técnicos lá, de todos os plantões, né, fizeram a reunião da equipe de enfermagem e eles tomaram como meta pessoal. Então, já tem uns 4 anos que não tem nenhuma ocorrência de lesão por pressão na UTI adulta, né, que é onde ocorre mais. Então... Tem gente pedindo para entrar, professora, aí. Tem, né? Eu estava falando e esqueci. Então, assim, realmente, vocês podem me avisar. Só essa questão que você fala aí, eu falei que tudo, né? Mas, O som seu falhou. Oi? A voz falhou. Começa de novo que falhou aqui para mim. Só para saber, a lesão por pressão, ela é o quê, na verdade? É o paciente que fica muitas horas só em uma posição? Exatamente. Aí vai ocasionando feridas na pele, é isso? Exatamente. Mais é porque frente, esses nomes técnicos... lesão por pressão é uma ferida, tá? Olha só, no decorrer aqui, no desenrolar aqui, vocês vão entender melhor, mas pode ir perguntando. E também tem as figuras que eu coloquei para vocês entender melhor, tá? Então, assim, a lesão por pressão, que é uma ferida, ela começa com avermelhado até se tornar uma ferida de grande porte. Ela é muito dolorosa. Queimadura, né? Exatamente. Então, assim, o técnico, você que fica deitado um tempo no seu sofá ou na sua cama, não sei, numa posição só, logo que você já sente dor, fala assim, mas eu já tô com isso aqui doendo de tanto ficar deitado, não é isso? E o paciente que fica lá naquela cama, aquela cama, eu não sei se influencia aquele tecido de corino, mas eu acredito que influencia para poder esquentar mais, né? Porque todos os colchões, eles são revestidos de corino, né? Vocês já conhecem o HGP? Sim, professora. E no caso do paciente que fica na própria maca, naquela coisa de ferro, sabe? Naquela base de ferro. Acontece do paciente crítico ele não ter o colchão e ficar só naquela base, tipo assim, quando a gente pensa que o HGP é um hospital de superlotação, né?
Não, um paciente crítico, o paciente crítico, ele estando crítico, ele vai estar ou na UTI, né, ou na sala vermelha, ou talvez na clínica médica. Então, assim, não corre o risco dele ficar só naquele leito sem colchão, não. Todo paciente ele vai ter colchão. Tá? Tá, obrigada. Aí eu coloquei aí uns conceitos para vocês, tá? Só para vocês lerem depois. Olha só, a lesão por pressão, ela está relacionada a fatores intrínsecos. Deixa eu admitir aqui outro aluno. E fatores extrínsecos, né? Esses extrínsecos, ele se refere a comorbidades, a idade e a oxigenação. O que quer dizer isso? Comorbidades, né? O paciente, ele está acamado por causa de uma cirurgia, ou ele está acamado por causa de um câncer. A idade também já está avançada, a locomoção dele fica mais lenta, ele fica mais limitado os movimentos, e a oxigenação do tecido, né? E os fatores intrínsecos é a pressão. Por que a gente fala lesão por pressão? Porque o peso do corpo, normalmente o paciente, ele fica deitado de barriga para cima, não é isso? O peso do corpo faz com que os tecidos que tá na parte de baixo, ali onde ele está apoiando no colchão, ele vai sofrer uma pressão pelo peso, né? Então, por isso que fala lesão por pressão, porque aquela pressão do peso fez com que houvesse aquela lesão ali na pele e, consequentemente, depois nos músculos, né? Olha só. Os principais pontos de pressão são os locais onde tem as proeminências ósseas. O que é proeminências ósseas? Tá marcadinho de vermelho aí para vocês. No calcanhar, nessa região do bumbum, que é a sacral, né? Os cotovelos também é proeminência óssea e nas costas, né? Aqui na região da clavícula, tá? E na cabeça também. Toda a região onde encosta no colchão são as regiões que são acometidas mais facilmente pela lesão, tá? Olha só, a classificação das lesão por pressão ou P, né, que eu coloquei aí, que é a úlcera por pressão. Ó, o primeiro estágio é esse primeiro quadradinho aí. Tá vendo que na parte de cima só tá avermelhado? Tá escrito aí porque tá em inglês. Estágio 1. Consegue visualizar, né? Sim. No estágio 2, já forma uma feridinha. Tá vendo? No estágio 3, essa ferida, ela já tomou conta aí de toda a região muscular, que é essa parte rosinha. E no estágio 4, ela ultrapassou a região muscular, o vermelho, e já tá vendo o osso. Então, são esses 4 estágios. Olha aí essa foto que eu coloquei para vocês. No estágio 1, essa região, gente, é a região que mais é acometida por a ferida, né? Pela lesão por pressão. Olha só, primeiro ela fica avermelhadazinha, tá? Parece assim um eritema avermelhado. E aí, nessa hora, o técnico de enfermagem ele já tem que tomar providências para essa lesão não evoluir para o estágio 2. Professor, isso aí acontece também quando a gente coloca também, apoia muito tempo sobre uma parte do nosso corpo, fica assim, né? Bem vermelha. Exatamente. Exatamente. Olha só, a lesão por pressão aí no estágio 2, ela já vai ter a perda da pele. A pelezinha que fica superficial aí, onde a gente consegue ver, já vai ter arrancar a pelinha, não é isso que a gente fala? Olha só, nessa figura aí, dá para vocês verem direitinho que ela teve aí a perda da pele. Parcialmente, ou pode ser totalmente também. Vai ficar mais avermelhada ainda do que no estágio 1, né?
e já vai começar a comprometer o músculo, tá? Normalmente, gente, nesse estágio 1, ela começa a formar bolhas, tá? Aí essas bolinhas estouram e acontece o rompimento da pele superficial, tá? No estágio 3, já é essa gravura. Vocês estão vendo, beleza aí, o slide? Sim. Sim. Tá vendo como vocês já conseguem visualizar a parte muscular, o músculo do paciente? Então, vocês já conseguem ver isso aí. Por quê? Porque vai ter perda de muita pele, né? Já vai, nesse estágio aí, já vai ter formado várias bolhas, né? Ao redor da lesão começa a formar várias bolhas e a lesão ela só vai crescendo, porque quanto mais ela cresce, ao redor dela vai começar a formar mais bolhas ainda, tá? Então, esse é o estágio 3. No estágio 4, se você olhar bem de perto, você já consegue enxergar o osso. Infelizmente, gente, e dói demais. E o problema das lesões não tratadas, eu vou dizer para vocês. Mosca, sabe aquelas moscas varejeiras? Elas botam seus ovos nesses locais. Aí vocês imaginam o que que vira. Gente, eu já vi com os meus olhos. Inclusive, no estágio, eu já vi dando estágio para o pessoal do ITOP numa unidade de saúde. Nós fomos fazer curativo em um paciente, numa chácara, e aí a gente ia todos os dias. O primeiro dia que a gente foi, a ferida dele estava cheia daqueles bichinhos de mosca varejeira. Aí como é que aí vocês me digam? Existem pessoas que não conseguem nem ver, né? Mas nós que somos enfermeiros e técnicos de enfermagem, nós temos que ver, tirar. Nós tiramos tudo na pinça, os bichinhos da lesão do paciente. Então, um dos problemas que acontece é isso. Se a lesão por pressão chegar aí nesse estágio, é bem perigoso as moscas ir lá e botar seus ovos. E aí, só ver os bichinhos lá andando depois. E aí, o que vai acontecer? Vai agravar a situação do paciente, não é isso? E também temos aí, gente, além desses 4 estágios, temos aí a lesão por pressão não classificável, que ela já ultrapassou aí a região óssea. Ela já comprometeu aí todo o tecido e fica mais ou menos assim. Dessa aí, eu não cheguei a ver pessoalmente, assim, com os meus olhos. Eu vejo por foto, mas ela existe, tá? Aí ela já vai danificar aí uma parte bem grande do osso. Qual que é o protocolo de prevenção da lesão por pressão, tá? Lembrando que o técnico de enfermagem, ele tem fundamental importância nisso aí, tá? Estimular o reposicionamento, mudança de decúbito de 4 em 4 horas. Só que o que acontece? Se o paciente tiver risco baixo de desenvolver a lesão por pressão, o que é o risco baixo? Ele pode, muitas vezes ele é um paciente crítico, mas ele consegue se movimentar na cama, virar de um lado para o outro, né? Então, de 4 em 4 horas pode ser essa mudança de decúbito. Se não for um paciente muito pesado também, para não sofrer muita pressão, né? Aí pode mudar de 4 em 4 horas. O paciente que tem risco moderado, ele... Eita, que meu trem aqui apagou. Voltou. O paciente que ele tem risco moderado da lesão por pressão, ele pode fazer a mudança do decúbito aí de 3 em 3 horas. O colchão perfilhado é aquele colchão que a gente conhece também como caixa de ovo, né? Vocês conhecem o colchão caixa de ovo?
Sim. Infelizmente, no HGP não tem um colchão para cada paciente disponível. Só que quando acaba ali o estoque de colchão e que tem um paciente precisando, normalmente a família compra e o hospital deixa entrar, porque sabe que é muito importante, tá? Aí o risco moderado também é a mudança de decúbito de 3 em 3 horas. E essa película transparente aqui tem as medidas de 10 por 12 na região sacral e calcâneos. Essa película transparente, gente, é um curativo que chama placa de hidrocoloide, tá? No hospital tem muito, é um curativo muito caro, tá? Ele é bastante caro, o custo dele é altíssimo e ele, além de prevenir, ele trata, né? E dependendo do fabricante, tem vários fabricantes. Dependendo do fabricante, eles têm validade de 8 dias, de 7 dias, de 10 dias, tá? Então, tipo de 8 em 8 dias, que é a validade lá do curativo, aí você tem que trocar. Quem faz essa troca são os enfermeiros, tá? Com a ajuda do técnico de enfermagem. E o paciente com risco altíssimo, né? Alto, altíssimo, pode utilizar também colchão de aço, o médico recomendar, além desse colchão perfilhado, que é o caixa de ovo, mudança de decúbito de 2 em 2 horas. Normalmente, o paciente crítico, a maioria deles não consegue se movimentar no leito. Então, é importantíssimo o técnico ir lá de 2 em 2 horas fazer essa mudança de decúbito, tá? Quando vocês começarem a exercer a profissão aí, ou mesmo quando vocês estiverem no estágio, que vocês estiverem estagiando aí na área de paciente acamado, vocês, quando vocês forem mudar ele de decúbito, vocês observam a pele dele. Toda vez que vocês forem mudar de decúbito, vocês observam. A pele ela já vai estar avermelhada, porque estava muito tempo naquela posição. E aí vocês vão ver que é realmente importante fazer essa mudança. Outra coisa que pode ser feita também para prevenir a lesão por pressão é colocar coxins. Vocês sabem o que é coxins, né? Vocês vão enrolar um lençol ou aquelas almofadinhas de rolo mesmo, se tiver disponível. Muitas vezes a família leva. Lençol, travesseiro, e vão colocar nas áreas de proeminência óssea, tá? Para não haver tanta pressão. Isso ajuda muito na prevenção, tá bom? O tratamento grau 1 e 2 é o curativo com placa de hidrocoloide, que é recomendado pelo médico. Gente, esse curativo, ele tem vários formatos e vários tamanhos. Tem formato oval, tem formato retangular, tem formato triangular, porque cada um serve para colocar numa área do corpo, tá? Então, você vai pegar um curativo desse de 10 por 12. É relativamente pequeno. Você vai colocar na lesão daquele tamanho. Quanto maior a lesão, maior vai ser o curativo. E, consequentemente, maior o custo, tá? E o tratamento de grau 3 e grau 4, ele é indeterminado, porque vai depender muito ali do aspecto de como ele tá, né? E o local onde vai ser tratado. Mas quem vai estar prescrevendo esse tratamento aí do grau 3 e 4 já é o médico. Do 1 e o 2, o enfermeiro, na hora de fazer a avaliação do paciente, ele mesmo pode estar ali avaliando ali o tamanho daquela lesão e já pode estar aplicando aí esse curativo, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês outras fotos, ó, estágio 1, 2, 3 e 4. Tá vendo que no 4 você consegue ver. O slide não tá passando, professora. Oi? O slide não tá passando. Ah, não? Não. Uai. Então, vamos ver aqui. Tá no slide 11 ainda. Tá no 11? Ah, então peraí um pouquinho. É porque agorinha ele apagou tudo aqui para mim e voltou. Então, vamos lá. Tá bom, aqui, ó.
Tá passando agora, né? Sim. Sim. Aí, o tratamento que eu acabei de falar para vocês. E essa figura aí, ó. É estágio 1, 2, 3 e 4. Tá vendo que no estágio 3, já, você já consegue visualizar bastante o músculo do paciente? E no estágio 4, você já consegue, dá para você ver aí que o músculo ele já se destruiu e já dá para ver aí a parte óssea do paciente, tá? Essa lesão aqui é possível evitar? O que vocês acham? Sim. Como? Sim. É fazer a mudança de decúbito, É. observar, avermelhar a área. Olha só, toda vez que vocês forem fazer a mudança de decúbito do paciente, é protocolo, viu, gente? Vocês vão olhar, porque normalmente o paciente crítico, ele vai estar só com a camisola do hospital, tá? Ele vai estar normalmente nu, com fralda, né? E ele vai estar com a camisola do hospital. Então, toda vez que você mudar o paciente de decúbito, você vai poder visualizar ali por trás dele como que tá a pele. Se a pele tá íntegra, se tá avermelhada, se tem alguma lesão começando a se formar, tá? Então é super importante vocês visualizarem e fazerem as anotações. Tá mudando de decúbito de 2 em 2 horas? Por de 2 em 2 horas vocês vão lá fazer as anotações que fez a mudança de decúbito e que o paciente e que a pele dele tá ok ou não. Você vai relatar ali o que você visualizou, tá? Professor, então isso é negligência? Oi? E essa lesão ela pode ser causada por uma negligência do funcionário? Com certeza. Com certeza. Se tiver a mudança de decúbito de 2 em 2 horas, o paciente não vai desenvolver a lesão por pressão. Tá? Outra coisa, outros fatores que interferem no aparecimento da lesão por pressão não é somente a não realização da mudança de decúbito. Tem outros fatores que eu vou falar para vocês agora, que é o seguinte: o leito molhado, colchão não, o lençol todo enrolado, e isso aumenta bastante a ocorrência da lesão por pressão. Olha só, o paciente crítico, normalmente ele está usando fraldas, ok? Ou sonda, tá bom? Então, se por acaso aquela sonda se romper e o paciente molhar ali o leito com xixi, ou a fralda ele fazer xixi demais e a urina vazar, tem que ser trocado imediatamente, tanto o lençol quanto a fralda. O lençol molhado, úmido ou embolado, ele vai causar ali o aparecimento mais rápido dessas feridas. Olha só, tira pela gente. Você deita em cima de uma coberta enrolada ou de um lençol enrolado. Loguinho você tá incomodado com aquele negócio ali debaixo de você enrolado, não tá? É desse jeito que a gente fica. Então, o paciente, o leito ele estando úmido, vai acarretar o aparecimento mais rápido da lesão por pressão. Por isso que nos hospitais, o lençol ele é amarrado debaixo do colchão para diminuir essas ocorrências, viu? Quando vocês forem para o laboratório, tiverem aula no laboratório, semestre que vem, se Deus quiser, vocês vão ter. Lá vocês vão aprender a fazer a arrumação do leito e vão aprender também a fazer a mudança de decúbito do paciente, ok? Olha só, a estimativa de custo do tratamento aí do paciente com lesão por pressão, o tempo de internação dele é 3 vezes maior, porque o médico não vai mandar ele para casa com uma lesão dessa em estágio 3, em estágio 4, o médico não dá alta, então tem que ser tratado no hospital. Então, ele vai estar tomando ali o leito de outro paciente que, por vezes, até era mais grave,
né? O impacto também dessa úlcera por pressão aí na vida do paciente é grande, porque o paciente vai sentir dor, gente. E o impacto também no sistema de saúde, por causa do custo, que é altíssimo. Olha só, um curativo desse que eu falei para vocês, que chama placa de hidrocoloide ou absorvente autoadesivo com borda de silicone, mas lá no hospital eles chamam de placa de hidrocoloide. A média de um adesivo desse, o custo médio a preço de custo é R$ 86,34. Hoje eu acredito que deve estar até mais caro, porque essas material hospitalar é tudo pela alta do dólar, né? Então hoje deve estar muito mais caro um curativo desse. E realmente o valor é esse. Sem estar superfaturando, né? Então, nos hospitais onde se superfatura algumas coisas, isso aí triplica de valor, tá bom? A higienização e hidratação da pele também é uma forma de prevenir a lesão por pressão, né? Manter a pele seca e limpa, utilizar água morna e um produto de limpeza com pH equilibrado. Lá no hospital tem esses produtos disponíveis para ser utilizado, principalmente no banho de leito, tá? Hidratar aí a pele e as áreas ressecadas do paciente, tá? Uma coisa muito importante também, vocês aprenderam, acho que aí nas disciplinas mais anteriores, e vão aprender também mais para frente, que o técnico ali na hora do banho do leite, ele tem que hidratar também ali o paciente com hidratante ou com óleo de massagem, né? Só que no caso do paciente com lesão, não pode massagear as áreas ali de proeminência óssea, tá? Ou as áreas que já estiver desenvolvendo aí alguma lesão por pressão. Por quê? Se você massagear, muitas vezes pode ter uma bolha, né? E aí vai arrancar ali a pelezinha da bolha, e arrancando essa pele, automaticamente a lesão ela tende a aumentar, tá bom? Então é muito importante não massagear as áreas de proeminências ósseas, ok? Medidas preventivas e para fricção e cisalhamento. O que é fricção e cisalhamento? Não arrastar o paciente sobre o leito para não haver aquela fricção nem no lençol, nem no colchão, né? Para poder não irritar ali a pele do paciente. Quando vocês forem para aula de laboratório, vocês vão aprender a mudar o paciente de decúbito. Deixa eu só falar aqui para vocês mais ou menos como é que para ver se vocês entendem. O lençol do paciente, normalmente o paciente crítico, o técnico ele coloca o lençol, né? E além daquele lençol, o técnico ele vai dobrar um lençol em mais ou menos 3, 4 partes, que ele vai ficar mais ou menos dessa altura assim, as dobras dele. Então, ele vai estar bem firme, né? Porque você dobrou, então vai estar um tecido firme. E você vai colocar no meio da cama, para ficar mais fácil, para vocês não pegar tanto peso. Então, quando vocês forem fazer aqui a mudança do paciente de decúbito, o lençol estando assim, você só vai puxar o lençol para cá e vai virar o paciente, tá? Não sei se deu para vocês entender, mas acho que mais ou menos deu. E quando vocês forem para a aula de laboratório, vocês vão aprender tanto forrar a cama, quanto a fazer essa mudança de decúbito, tá? Elevar a cabeceira no máximo 30 graus para poder evitar a pressão direta aí nas proeminências ósseas. Sempre analisar com cuidado o leito ali para poder ver se não tem algum objeto ali que vai ficar por baixo do paciente, porque isso vai causar também o aparecimento de lesões, tá? E o uso do curativos, né, que eu já falei, que está aqui no último item, tá? Então, gente, a lesão por pressão, nós, equipe de enfermagem, temos que trabalhar na prevenção. Porque depois que o paciente adquire
essa lesão, já fica mais difícil. Por quê? Porque ela só vai aumentando, o custo dela é muito caro, o tempo de internação do paciente é bem maior, tá? Então, a gente da enfermagem e vocês, enquanto técnico de enfermagem, tem que trabalhar na prevenção. Eu já citei para vocês que aqui no HGP faz muito tempo que lá não registra lesão por pressão em pacientes de UTI. Mas, em compensação, outros pacientes de outros setores, que são pacientes críticos também e acamados, que registram, né? E isso vocês vão poder ver durante aí o estágio de vocês nas alas hospitalares, vocês vão poder ver com próprios olhos, tá? Nossa conexão vai cair daqui a 1 minuto, eu vou encerrar para gravar e daqui 10 minutinhos a gente volta para me poder finalizar e explicar para vocês a atividade de amanhã, beleza? Ok. 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 Ok.